Depois que você faz curso de Libras básico, intermediário, avançado, você sempre tem a expectativa de alcançar a fluência, certo? Eu trouxe aqui 3 mitos sobre a fluência, que a gente vai acreditando, que a gente vai ouvindo dentro dos cursos de Libras e a gente vai acreditando que aquilo tem que fazer parte da sua realidade, senão você não vai ser fluente. E na verdade, existe sim uma possibilidade de você alcançar a fluência sem necessariamente ter esses 3 tópicos que praticamente se tornam base da fluência, né? Para quem fala aí de fora. Enfim, eu vou te apresentar 3 mitos sobre a fluência. Primeiro, eu preciso saber se você conhece sobre o processo de aquisição de uma segunda língua. Então, quando você já tem uma língua, no nosso caso o português, nós vamos aprender uma segunda língua, então nós temos que ter o equilíbrio entre o aprendizado e a aquisição, para que a gente consiga aprender sistematicamente, né, que a gente consiga sistematizar, entender a gramática, mas a gente também precisa da aquisição, que é você estar exposto ao uso da língua, à recepção da língua, para você entender o funcionamento daquilo. Você precisa receber e também produzir a língua, senão você não consegue sair do lugar, você não tem avanço. Então, o aprendizado, né, a aquisição da segunda língua, ela precisa estar aí entre esses 2 pontos. Parte de aprendizado, parte de aquisição. O aprendizado como uma parte sistemática da língua, a aquisição como uma parte imersa à língua de sinais. A verdade é que a gente não tem condições de ficar exposto o tempo todo com surdos, exceto quem trabalha, quem tem uma família de surdos, né, ou que trabalha num agrupamento de surdos. Fora isso, você não tem como ficar exposto aos surdos durante muito tempo. Então eu vou trazer 3 mitos aqui, porque na verdade essa exposição não é tão significativa assim para a sua fluência se você não tiver pré-requisitos anteriores. Então, às vezes a gente ignora pré-requisitos anteriores, dos quais são base para a fluência. E aí a gente fica sempre pensando, tenho que ter contato com o surdo, tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer, senão eu não vou ser fluente. A gente acaba culpando coisas que a gente não tem condições e aí a gente acaba ficando sempre limitado. Então, só para início, eu preciso que você entenda que num processo de aprendizado e de aquisição de uma segunda língua, nós temos um momento de compreensão, então você precisa receber essa informação e compreender para depois produzir. Toda língua é assim. Você primeiro começa a receber um input compreensível, então aquilo vem para você, você está estudando vocabulário, você está ali num curso de Libras, ou você já sabe um pouco, tem contato com surdo, depende aí da realidade de cada um. Mas você vai recebendo essa língua e você vai compreendendo essa língua. Você precisa ter pelo menos parte dessa compreensão, senão você não consegue produzir. Não adianta eu ir para uma língua que eu não faço ideia. Então, por exemplo, o japonês, eu não faço ideia do que está sendo dito. Adianta eu ficar exposto 24 horas por dia? Só exposto, só ouvindo? Aquilo não traz sentido para mim. Então, se eu quisesse aprender nesse formato, por imersão, eu teria que me expor à cultura, porque aí, no dia a dia, eu vou associando com a vivência, eu vou associando uma palavra, uma expressão, uma frase. Ali com a vivência eu consigo fazer associações, então eu consigo fazer uma conexão de linguagem antes de ter a fluência na língua. Se eu só ouço um áudio, então eu não estou vendo o que as pessoas estão fazendo, falando, eu tô lá só ouvindo, eu não sei nada de japonês, eu fico lá só ouvindo. Aquilo não vai fazer sentido para mim. Então, quando eu pego um vídeo em Libras ou quando eu tenho contato com um surdo, se eu não tiver a vivência, eu não vou conseguir entender. Não vai fazer sentido nenhum. Se eu pego um vídeo de Libras lá, com um fundo verde e a pessoa só sinalizando aqui, não está trazendo sentido nenhum para mim. Então, o que nós temos que nos atentar é o seguinte, essa questão de estar imerso faz sentido com a linguagem, é o que nos traz repertório de significado. Não é só o fato de você estar exposto ao sujeito surdo ou exposto somente à língua. Então você precisa ter estratégias para que isso faça sentido para você. Então o primeiro passo é a compreensão. Todas as línguas precisam da compreensão no primeiro momento. Depois que você compreende, você começa a
ter condições de reproduzir. Então, no caso da língua de sinais, a gente vai começar a sinalizar. Então, eu já tenho aqui na minha mente, eu já compreendo parte dessa língua e aí eu tenho condições de começar a produzir. Então, fase de compreensão e fase de produção. Sabendo disso, a gente já vai entrar no primeiro mito sobre a fluência, especificamente mito sobre a fluência na língua de sinais. A gente vai falar aqui da Libras, né, da língua brasileira de sinais, e a gente vai se atentar ao seguinte: sabendo que a gente vai citar 3 mitos, é muito importante que a gente saiba que a metodologia da língua de sinais, né, atualmente da Libras, nós temos uma metodologia onde você é exposto a vocabulário, vocabulário, vocabulário. Depois você começa a juntar esse vocabulário. Então você aprendeu, agora você junta um disso com um daquilo para formar uma frase. Então você aprendeu através do campo semântico, você aprendeu meio de transporte, membros da família e dias da semana. Então agora pega um de cada e forma uma frase. Então você primeiro é exposto a vocabulário, depois você é exposto à frase, e aí o que acontece? Logo em seguida, você é exposto à gramática. Então você aprendeu vocabulário, juntou o vocabulário e eles te apresentam a gramática. Por quê? Porque a partir da hora que você estrutura a frase, não adianta você estruturar na sequência do português. Na língua de sinais existem outras formas de você reorganizar esse conceito dentro da língua. E não necessariamente vai seguir a mesma estrutura do português. Então, quando os alunos começam a formar frase, é intuitivo que os alunos façam na estrutura do português. E aí os professores precisam corrigir, porque na Libras não é sempre na mesma estrutura. Mas aí aconteceu um problema, porque você foi exposto a vocabulário, juntou o vocabulário e foi exposto à gramática. Então você nem deu 3 passos ainda na língua e você já está na gramática. Então você ainda, as coisas nem fazem sentido na sua cabeça e de repente você está exposto a mais uma bagagem da qual você vai ter que carregar. Isso acaba se tornando um peso e não um facilitador. Então a gramática ela deve vir como um facilitador, de você entender não o porquê, mas entender como se faz. Mas aí geralmente não é o que acontece, né? Então a gente vai para o primeiro mito da fluência, que é o seguinte: a fluência é atingida quando se aprende toda a gramática. A fluência é atingida quando se aprende toda a gramática. Muitas pessoas acreditam, eu preciso entender o porquê de cada coisa, porque senão não vai fazer sentido na minha cabeça. Mas o sentido ele não precisa vir com o porquê. Você usa isso porque X, você usa aquilo porque às vezes não dá. Você tem que receber aquele conteúdo e conseguir aplicar, entender como se aplica e não por que se aplica. A língua tem uma outra estrutura, por que eu tenho que aplicar isso? Porque tem outra estrutura, né? Não fique buscando por quê, entenda como você aplica. Então, o primeiro mito é que você vai atingir a fluência quando você aprender toda a gramática. E não, porque quando você aprende toda a gramática, uma que sempre vai faltar alguma coisa. Nós acabamos não tendo essa condição de carregar 100% de conteúdo, né? Então, você vai receber cada vez mais gramática, você vai ficar cada vez mais confuso do porquê que você aplica, de quando vai o quê, por que aqui tá diferente, mas por que aqui tem uma exceção, por que lá não sei o quê. Você fica com uma bagagem de conteúdo sem aplicar. Então, olha só, a fluência, ela tem a ver com a produção. A fluência tem a ver aqui, ó, com a sua sinalização, né, com a sua produção na língua. Se você fica focado na gramática, você está preso à compreensão da língua. Fluência vem de fluir, você tem uma fluidez na língua. Se você está tentando aprender todos os pontos gramaticais da língua de sinais, você está focando na compreensão da língua, ou seja, isso não está te favorecendo na produção. Fluência tem a ver com produção, tem a ver com sinalização. Então, não, mas é importante eu saber. Desculpa, mas a sua cabeça não tem condição de ficar buscando 100% de conteúdo gramatical para organizar os sinais.
Isso não acontece. Para você ter naturalidade na língua, para você conseguir ter fluência, para sua Libras fluir, o que você tem que estruturar é aqui na mão. Só que você não vai conseguir fazer essa estruturação pensando na gramática. A gramática tem que fazer sentido para você, para que o seu pensamento já saiba se organizar sozinho, que você não fique ensinando o seu pensamento buscar informação. Ele tem que saber pensar. O seu pensamento tem que saber buscar informação, ele tem que saber reorganizar essas informações e não necessariamente 100% da gramática vai fazer isso, porque a gramática vai sobrecarregar. Então não fique tentando entender o porquê de cada coisa, mas entenda como se aplica e como você pode usar isso a favor da sua sinalização, ok? Então você tem que aproveitar, você sabe que a fluência é passo a passo, né? E quando você está no passo da compreensão, esteja presente para a compreensão. Quando você já tem compreensão e você vai ter um segundo momento de produção, esteja presente para a produção e desconecta um pouco da sua mente dessa sistematização gramatical. Tenta fluir, tenta organizar com o que você está vendo e não necessariamente comparando o tempo todo com o que você aprendeu gramaticalmente. Isso te prende, isso é uma corrente. Você precisa alcançar fluidez na língua. Então, olha só, a teoria e a prática, elas devem andar juntas, né? Quanto mais teoria você aprende, mais deveria fazer sentido para você, né? É que às vezes esse sentido, ele não é transmitido para vocês alunos, né? Para nós, eu já fui aluna também, sou aluna ainda quando eu vou com surdos muito mais desenvolvidos na língua de sinais, eu também sou aluna, né? Mas é o seguinte, a gramática, a teoria em si, ela deve vir para fazer sentido. Então ela tem que vir te apresentando um conteúdo e você entender o uso desse conteúdo na produção da língua de sinais. E não esse conteúdo vir e te prender, né? Te bloquear de fazer o uso porque você tem ali pontinho por pontinho que seguir. Não, ambas têm que estar juntas, né? Paralelas, a teoria e a prática, mas a teoria deve ser leve e não necessariamente a ponto de te bloquear, tá? Então, tente entender como que você pode aplicar a teoria. Se você aprendeu 10 tópicos teóricos da Libras, tente entender um, tente entender outro. Na aplicação, qual é a aplicação disso? Qual é a aplicação daquilo? E tente observar se isso, na prática, lembra, teoria e prática, se na prática funciona exatamente daquela forma. Nós sabemos que a teoria, muitas vezes, ela vem como um complemento de conceitos, de conteúdo, mas na prática as coisas acontecem de outra forma, né? Não que a teoria da Libras não vai se aplicar. Sim, você precisa saber aplicar dentro do processo de desenvolvimento da língua de sinais. Olha só, nós temos aqui mais um ponto para comentar sobre isso. Aprender toda a gramática não vai te levar à fluência, né? Não é o que vai fazer fluir a sua língua de sinais. Mas a gente tem que considerar o seguinte, quando você aprende muito da gramática, você tem acesso à gramática, a um curso ou a conteúdos gramaticais e você não aplica, se você não sabe aplicar tudo aquilo que você está aprendendo, com o passar do tempo, você vai perdendo, você vai esquecer. Porque isso está sendo decorado, isso está sendo memorizado. E se você não faz uso de tudo aquilo, aos poucos você vai esquecendo. Então não faz o menor sentido você acreditar que aprender 100% da gramática vai te dar a fluência. A gramática, ela vem para lapidar a língua de sinais, ela vem para acrescentar a sua produção, ela vem para organizar, para corrigir, né? Pensando, a língua de sinais, ela tem a sua própria estrutura, ela é uma língua, então ela tem a sua própria estrutura da qual a gente deve sim colocar em prática, mas esse processo de você colocar em prática precisa ter sentido para você, sinalizante. Não adianta você decorar e tentar encaixar. Não, aquilo tem que fazer sentido na sua mente para fluir. O segundo mito que a gente vai conversar aqui hoje é o seguinte:
Você deve estudar com um professor surdo. Você deve estudar com um professor surdo ou ter contato com um surdo para ser fluente. Esse é um mito. Isso é um mito. Você deve ter um professor surdo para ser fluente? Não, você não precisa, você não deve. Não é um dever você ter um professor surdo para ser fluente. Você deve ter contato com a comunidade surda para ser fluente? Não, não é um dever você ter contato para ter fluência. Olha só, o que você tem que entender? O contato com a comunidade surda vai te proporcionar conhecimento, experiência, vai te proporcionar velocidade, você vai se sentir parte, você vai colocar a sua fluência nos trilhos, né? Você vai conseguir ganhar velocidade, mas o processo que antecede a fluência está na sua mente. Quando você tem um professor surdo, esse professor sempre vai tentar se aproximar do português para que você tenha compreensão. Então, como alunos, a gente tem dificuldade de ter uma proximidade com a Libras para buscar do professor surdo o que ele quer nos passar. Nós temos a dificuldade. O professor, por já ter experiência, ele vai tentar se aproximar do português para que você entenda. E nessa você está perdendo muito, porque o surdo ele não consegue comparar. Você não sabe como o surdo pensa e o surdo não sabe como você pensa. Se o surdo tiver conhecimento do português, ele entende a estrutura, mas ele não sabe como passa na sua cabeça. Ele não sabe como que a sua conexão de linguagem está acontecendo. Então, por mais que você tenha contato com um professor surdo, não contato, mas por mais que você faça o curso de Libras com um professor surdo, você tem a ganhar com alguns aspectos e tem a perder com outros, porque o professor sempre vai tentar aproximar do português para que você compreenda. E na aplicação da gramática, o surdo vai ser extremamente literal. Ele não vai saber te explicar as considerações e as exceções, que são várias, né? São diversas no português, porque o surdo também teve o aprendizado de um português como um pacote. E a gente sabe que na prática, quantas exceções a gente não tem no português? Então, existe uma perda. Ou seja, fazer curso com professor surdo ou ter aula com surdo tem benefício e também não tem benefício, assim como ter com ouvinte, a gente sempre vai ter pós e contra. Então, não é o professor surdo que vai te levar à fluência, ok? E você deve ter contato com a comunidade surda. É extremamente importante que você tenha, mas não é o que vai te dar a fluência. É isso que você precisa entender. Não é o que vai solucionar o seu problema. Não é o que vai fazer de você um fluente na Libras ou não. Então, se você tiver contato com a comunidade surda, você vai conseguir compreender, você vai conseguir fazer uso da sua fluência, você vai ganhar velocidade, você vai colocar em prática, aprender conceitos culturais, elementos culturais, fazer uso de alguns sinais e algumas expressões que você acaba não conhecendo se não tiver contato com o surdo. Mas não é o surdo responsável pelo seu desenvolvimento. Então a gente vai pensar o seguinte: se nós tivéssemos contato com o nativo de inglês, então a gente tem contato com o nativo de inglês. Isso significa que eu vou ser fluente? Significa que eu vou ser fluente em inglês? Ter contato com o nativo? É só o professor nativo de inglês que me ensina inglês? Não. Não é necessariamente o responsável pela minha fluência. O professor surdo, o surdo, tem ali as suas considerações. Se você tiver contato com o surdo, não significa que você vai alcançar fluência. Contato não é a mesma coisa que imersão. Imersão na língua. Como que você se torna um fluente de inglês sem fazer curso ali básico, intermediário e avançado? Você viaja, né? Você faz um intercâmbio e fica imerso à língua. Não é imerso, não é exposto ao contato com um nativo. É com
uma sociedade. Então, não ache que ter contato com a comunidade surda, com 5 surdos, com 10 surdos, com 15 surdos, 2 horas por semana, 5 horas por semana, vai resolver sua fluência. Não vai. Não vai porque o que tiver na sua cabeça, o que tiver na sua mente é o que você vai produzir. E o surdo não vai conseguir te explicar que aquilo está certo, que aquilo está errado, como deveria ser feito, que ele está ou não te entendendo. Você está ali num contato. Do jeito que você faz, é o jeito que você vai continuar fazendo. Você vai começar a complementar a sua sinalização. Você vai começar a ver como usa uma coisa, como usa outra. Mas por você não ser um sujeito surdo, você vai ter as suas dificuldades de entender o porquê. E como? Por que ele faz assim? Por que ele usa aquilo? O que significa aquilo? Que sinal é aquele? Você sempre vai estar se limitando. Então, entenda que não é o contato com o surdo que vai te tornar fluente. Mas existe uma questão importante. O contato com a língua pode te tornar fluente. O que eu quero dizer com contato com a língua? Quando você tem contato com uma quantidade de surdos limitada, né? Você está exposto àquela cultura. Tem surdo oralizado, tem surdo que aprendeu Libras tardio, tem surdo nativo, tem surdo que mistura, né, o português, a hora faz Libras, então no meio da frase ele para de fazer uma coisa e faz outra. Vai ter diversidades dentro dessa comunidade limitada. Quando você está exposto, né, a um outro país, à imersão de uma outra cultura, de uma outra vivência, você não está limitado, você está experienciando o tempo todo pessoas diferentes, culturas diferentes, variações nessa língua. Você está exposto a uma série de aprendizados. Agora, quando você tem contato apenas com um bloco de surdos, cada um tem a sua limitação, cada um tem as suas dificuldades, e aí você tem aquilo como base para a sua fluência. Então, você vai aprender o que eles têm de positivo e o que eles têm de negativo também. Se for um surdo oralizado, que faz um português sinalizado, vai refletir em você. Agora, pense o seguinte, se você tiver contato com a língua de sinais, o que é contato com a língua de sinais? Qual é a diferença? É você pegar o YouTube e abrir centenas de vídeos em Libras. Diariamente, semanalmente, que você tenha contato com a língua, que você não se limite a um bloco. A comunidade surda, ela vai te favorecer em aspectos culturais, mas o contato com a língua vai te favorecer em aspectos compreensíveis e expressivos. Então, abra vídeo em Libras e assista vídeos em Libras. Se você tiver contato com a língua, isso vai te promover funcionamento cognitivo, você vai conseguir processar essa língua e, por consequência, você vai conseguir produzir melhor essa língua. O que está barrando a sua fluência está na sua mente. Fluência não é velocidade, não é, gente. Eu posso fazer um português sinalizado aqui, ó, rapidão. Nem por isso o surdo tá me entendendo. Ok? Então pense o seguinte, o segundo mito é você achar que só o contato com o surdo vai te tornar fluente, que você precisa ter um professor surdo ou que você precisa ter contato com o surdo. Se for um surdo, pior ainda, não é um que vai te tornar fluente, ok? Bom, vamos para o terceiro, para a gente finalizar esse vídeo. Terceiro mito, você precisa de um certificado para comprovar a sua fluência. Isso é um mito, você não precisa de certificado para comprovar sua fluência. O que vai mostrar que você é um fluente é quando você estiver exposto com outras pessoas que sabem Libras e você se sobressair. Você vai conseguir perceber que você tem influência. É você se deparar com um surdo lá no supermercado e conseguir ter uma comunicação sem conhecê-lo. Você consegue fluir na Libras. Fluir no sentido de considerar aquele surdo. Você perceber o quanto de vocabulário ele sabe e você dosar o quanto você vai usar com ele. É você conseguir fazer uma interpretação e ter um olhar para os surdos se eles estão realmente compreendendo ou não, para você ter estratégia de sinalização.
se você precisa ser mais construtivo, mais claro, a fluência não é só a velocidade. A fluência é a construção da língua e a clareza que você transmite. Então, gente, é um mito certificado. Quantas pessoas já não fizeram básico 3 vezes, intermediário, avançado 2 vezes, mais após em Libras, mais o curso de tradução e interpretação e ainda não se sentem seguros? E ainda não conseguem produzir, tem medo de um tema diferente, não interpreta. Não faz interpretação simultânea, não, só faço interpretação simultânea se eu tiver conhecimento do tema. São limitações que você tem porque você não tem domínio da Libras. É claro que a gente precisa ter consciência do trabalho que a gente vai assumir, da posição que a gente está assumindo, né? A gente tem que conhecer o nosso limite, mas isso trava as pessoas a ponto de não conversar com um surdo diferente porque não sabe como que ele vai sinalizar. Ou seja, você não tem confiança na sua sinalização. Se você sente medo, porque às vezes as pessoas vão porque tem que ir, né? Mas se você sente medo, isso mostra que a sua fluência talvez não seja tão fluência assim do jeito que você imagina. Agora, quando você está compreendendo, né, sinalizações, vamos supor que tem aqui intérpretes conversando com surdos, você compreende o fluxo daquela produção e você participa dessa produção na mesma velocidade, isso mostra que você tem fluência. E talvez você não tenha 5 certificados. Talvez você não tenha. Então, não é o certificado que mostra que você é fluente, é a sua produção que mostra que você é fluente, é a sua compreensão e a sua produção, porque a fluência também está na compreensão. Tem pessoas que não conseguem compreender uma sinalização de 3 surdos conversando ali ao mesmo tempo, ela fica confusa, ou seja, você não é fluente. Então, a fluência, às vezes, remete a você sinalizar, sinalizar, sinalizar. Mas o que adianta eu sinalizar, sinalizar, sinalizar e fazer um português sinalizado que o surdo vai te entender? Você não tem construção nenhuma na sua Libras, na sua língua de sinais. O que adianta eu falar que compreendo o surdo e não consigo fazer a modalidade oral desse surdo? Se esse surdo precisa falar com alguém, eu fico lá copiando o vocabulário do surdo. Então, sim, é o que... você fica ali. Do jeito que você faz, inverso. Você está mostrando que é isso que você faz com seus sinais. Quando você faz isso com a modalidade oral do surdo, mostra que você não tem a compreensão do contexto. Se você faz isso oralmente vendo um surdo sinalizar, quer dizer que a hora que você recebe a informação, o que você está fazendo? Copiando o sinal. Do mesmo jeito que você está copiando o sinal do surdo na modalidade oral. Então, os 3 mitos aqui que a gente conversou hoje é para que você reflita. Se você não está acreditando em alguma coisa, a ponto de limitar o seu desenvolvimento. Eu trouxe aqui para você como... E é mito mesmo, gente. Porque isso não pode te bloquear. Então, se você acha que vai atingir a fluência só quando souber a gramática, aprender toda a gramática, esquece. Pega o que você já tem de gramática e tenta aplicar. Esquece o porquê e tenta ver como se faz isso. Segundo, o que a gente conversou, se você acreditava que só o professor surdo ou só o contato com o surdo te faria fluente e você não tem condições atualmente porque você tem casa, família, estudo, trabalho, esquece isso e abre o YouTube, coloca como rotina, abre um vídeo em Libras por dia. Em 1 mês você vai ser uma nova pessoa. Você vai ser uma nova pessoa na língua de sinais. Imagina isso em 2 meses, em 6 meses, em 1 ano. Há quantos anos você está na língua de sinais? Há quantos anos você não tem segurança? Terceiro ponto que a gente comentou, você precisa de certificado. Para de se preocupar com o certificado. Para. Preocupa com o que está na sua cabeça. Tente se preocupar com como a sua mente está compreendendo, como a sua mente está processando a língua de sinais, porque a sua mente vai estar refletindo a sua sinalização. Se você tiver uma bagunça na cabeça, sua sinalização vai ser uma bagunça. Se você estiver só copiando o vocabulário, sua sinalização vai ser só cópia de vocabulário. Se você não constrói na cabeça, você não constrói aqui. O que quer dizer construir? Você não tem clareza, você não sabe organizar. E aí, pensa só, você tem um tanto assim de gramática, e aí na hora de sinalizar, não faz a menor diferença. Você sinaliza do jeito que você sinaliza, sem necessariamente considerar a gramática, porque não dá tempo de pensar, não dá tempo de processar.
Então, a cada 10 tópicos que você aprende gramática, na prática você aplica 2 porque não dá tempo. Não é assim? Então, pensem sobre isso e se algum desses mitos estava te bloqueando, reflita sobre isso e pare de bloquear o seu desenvolvimento. Não seja responsável pelo seu próprio bloqueio. Se você se identificou com um desses 3 mitos, se você acreditava em um desses, se eles te bloqueavam, né? Se um desses 3 mitos fizeram com que você parasse por um tempo na Libras, que você desistisse, que você acreditasse que você nunca seria fluente, deixa nos comentários aqui embaixo que eu quero entender se isso fez sentido para você. Se você tiver dúvida, também pode deixar aqui que a gente vai se falando aqui nos comentários. Eu vou ter o prazer de responder sua dúvida e entender a sua história. Responde para mim qual desses mitos fez mais sentido para você, qual deles estavam te bloqueando e que hoje você está sabendo que não é motivo para bloqueio. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário aqui e deixa um curtir também se você gostou de ter conhecimento desses 3 mitos.